Dados da Federação Internacional de Diabetes revelam que o número de pessoas com a doença aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos no mundo em 2021. No Brasil, a estimativa mais recente somam 16,8 milhões de pessoas com a doença, cerca de 7% da população. Bom, quando nós falamos de diabetes, existem dois tipos de diabetes. Então, a diabetes tipo 1, né, que é considerada uma doença autoimune, que é desenvolvido na infância, e a diabetes tipo 2, que a pessoa ela adquire essa diabetes e também ela pode ter uma predisposição genética, né, se tem alguém na família que tem. Então, os cuidados, eles são simples. Geralmente, a pessoa ela adquire diabetes tipo 2 por conta de uma dieta não saudável. Carboidratos simples aumentam o índice glicêmico e podem provocar resistência à insulina. Mudanças alimentares, atividade física e saber escolher os alimentos ajudam na prevenção ao diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que pode ser revertido com mudanças de hábitos. Uma coisa que as duas diabetes têm em comum seria a quantidade de açúcar no sangue, né? Então, as duas diabetes, né, elas têm em comum essa questão do carboidrato, do açúcar no sangue. A diabetes do tipo 1, você pode fazer o tratamento utilizando a insulina. No caso da diabetes tipo 2, você precisa fazer algumas alterações na qualidade da alimentação e também na sua rotina, né, no seu estilo de vida. Então, começando aí, evitando o sedentarismo, sendo mais ativo, né, consequentemente. Então, assim, não precisa ser todos os dias, não precisa ser radical, mas vai começando aos pouquinhos, né? E também evitar a quantidade excessiva de carboidratos, que seria, é claro que não é para cortar tudo o carboidrato, que é uma das coisas que as pessoas confundem bastante no diabetes. Geralmente elas acham que não pode consumir nem fruta, nada. E não é isso. Realmente reduzir alimentos industrializados, ricos em açúcares. Eu falo até sempre sobre desembrulhar menos os pacotes, né, e descascar mais. E é claro, ter um acompanhamento de um nutricionista é crucial para ajudar essa pessoa que está com diabetes tipo 2. Então inclua alimentos integrais, alimentos, realmente olhar a embalagem do alimento faz também toda a diferença, porque muitas vezes no rótulo, né, tá ali todos os detalhes escondidos em letras bem pequenininhas que na frente não está dizendo. Então muitas vezes tem algumas pegadinhas nas embalagens dos alimentos que colocam que os alimentos são saudáveis, que são ricos em fibras, mas se você vai ler ali no rótulo, nos ingredientes, você vê que tem uma grande quantidade de açúcar, uma grande quantidade de farinha, né, branca mesmo. Então é interessante as pessoas ficarem atentas a essa questão. Karen orienta que você deve dar preferência a alimentos integrais, incluir fibras no arroz, no pão e também nas frutas. Ela ressalta que as frutas devem ser consumidas sem medo, mas priorizando a versão in natura ao invés dos sucos. E para que elas não tenham alto índice glicêmico, se você acrescentar algumas fibras, alguns grãos, principalmente da aveia, colocar um iogurte natural, isso vai fazer com que você consiga se alimentar de uma forma mais saudável e também controla também o índice glicêmico dos alimentos e o seu índice glicêmico, né, sanguíneo. A gente falou especificamente, né, da alimentação, mas lembrando que a alimentação também envolve as bebidas, né? Também precisa ficar de olho com o índice lá calórico, né, com a quantidade de açúcar, com as bebidas que a gente consome. Sim, com certeza. Eu sempre tenho um lema, né? O ser humano ele foi feito para beber água e consumir frutas. E aí é claro que entra, né, o tipo de refrigerantes, né, que realmente só tem calorias vazias, que não trazem nenhum nutriente para nós, mas eles são ricos em açúcares, então realmente eles não são indicados para o diabético. É possível sim, existem até alguns casos de reversão da diabetes tipo 2, quando a pessoa ela leva uma dieta balanceada. Então uma dieta mais low carb, uma dieta com mais proteínas, frutas e vegetais, e é claro, né, você evitando aí o máximo de alimentos industrializados, isso faz com que a sua diabetes possa ser realmente baixar os níveis de açúcar no seu sangue e até possivelmente aí com acompanhamento de um médico nutricionista pode ser ter uma reversão aí da doença. Então, no caso das bebidas, o que eu indico sempre é, se você toma muito refrigerante, seria interessante você começar, pelo menos então toma o zero, né, zero açúcar, e depois quando você conseguir, você troca pela água com gás, com limão, que isso daí também
faz uma diferença na sua dieta. Sucos de frutas não é tão indicado por conta de que quando você faz um suco, você coa. E quando você coa, você perde todas as fibras. E também a quantidade de frutas que contém em um copo de suco é muito maior do que você consumir apenas uma fruta, né? Então eu sempre pergunto assim, quantas laranjas vai para fazer um copo de suco? E se fosse para você comer aquela quantidade de frutas, você não ia conseguir. Você ia acabar consumindo apenas uma, no máximo duas. Então vale a pena você olhar mais com carinho para as frutas, né? Consumir as frutas, beber bastante água, fazer bastante exercícios, consumir menos carboidratos simples que eu falo, que são refinados, industrializados, né? Trocar aí o açúcar por adoçantes saudáveis, estévia, xilitol, eritritol, fazem toda a diferença.